Há um tipo específico de cansaço que não desaparece com uma noite de sono bem dormida. É aquele peso que você sente quando acorda de manhã. E antes mesmo de abrir os olhos completamente, já vem aquela sensação familiar de não de novo. Não é só o corpo que está cansado. É algo muito mais profundo, como se a própria alma estivesse exausta de carregar o peso de ser quem você é neste mundo. Você olha para o teto do quarto, ainda deitado na cama, e se pergunta quando foi que viver ficou tão trabalhoso, quando foi que cada dia passou a parecer uma montanha impossível de escalar. E então você se força a levantar, porque é isso que pessoas funcionais fazem. Mas por dentro, uma voz sussurra que você está cansado de fingir que está bem, cansado de sorrir quando tudo que você quer é desaparecer por alguns dias, cansado de ser forte quando tudo que você sente é uma fragilidade imensa. Esse cansaço existencial que você carrega não é preguiça, não é depressão no sentido clínico da palavra, não é algo que você pode resolver simplesmente pensando positivo ou se esforçando mais. É algo muito mais complexo e profundo. E Carl Jung, o famoso psicanalista suíço, dedicou grande parte de sua vida tentando compreender exatamente esse tipo de exaustão psíquica que aflige tantas pessoas inteligentes e sensíveis. Para Jung, quando alguém está genuinamente cansado de tudo, isso geralmente aponta para um conflito profundo entre aquilo que a pessoa realmente é e aquilo que ela tem se forçado a ser para sobreviver neste mundo. É como se você estivesse vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, interpretando um papel que nunca escolheu, usando uma máscara que se tornou tão pesada que você esqueceu como é o seu rosto real por baixo dela. Jung chamava essa máscara de persona, e ela é fundamental para entendermos por que você se sente tão exausto. A persona é a face que apresentamos ao mundo, o personagem que criamos para sermos aceitos, admirados ou pelo menos tolerados pela sociedade. Desde criança você aprendeu que certas partes de si mesmo não eram bem-vindas. Talvez sua intensidade emocional fosse demais para os adultos ao seu redor. Talvez sua necessidade de solidão fosse vista como antissocial. Talvez suas perguntas profundas sobre a vida fossem consideradas coisa de gente estranha. Então você começou a esconder essas partes, a criar uma versão de si mesmo que fosse mais palatável, mais fácil de digerir. E funcionou por um tempo. Você conseguiu se encaixar, conseguiu ser aprovado, conseguiu navegar pelas expectativas sociais com algum sucesso. Mas o preço foi alto demais. E agora você está pagando com juros. Deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém nunca tenha perguntado antes. Você está cansado de fingir que está bem? De sorrir quando por dentro tudo parece desmoronar? De parecer funcional por fora, enquanto por dentro você se sente completamente perdido? Se a resposta for sim, eu preciso que você faça algo por mim agora. Desce até os comentários e escreve: estou cansado de fingir. Não precisa explicar mais nada se não quiser. Essas 4 palavras já dizem tudo. E sabe por que isso é importante? Porque quando você compartilha isso, você dá permissão para outras pessoas também pararem de fingir. Você cria um espaço seguro. Você mostra que é possível ser honesto sobre o que realmente sentimos. Então comenta aí: estou cansado de fingir. E se você sentir vontade de desabafar um pouco mais, esse espaço é seu. Eu estou aqui. E essa comunidade está aqui para te ouvir sem julgamentos. O cansaço existencial, na perspectiva junguiana, é muitas vezes um sinal de que sua psique está gritando por autenticidade. É como se o seu inconsciente estivesse se rebelando contra a farsa que sua vida consciente se tornou. Jung descobriu que quando negamos partes fundamentais de nossa natureza por tempo prolongado, essas partes rejeitadas não simplesmente desaparecem, elas se acumulam no que ele chamou de sombra. E a sombra, quando ignorada, tem maneiras muito criativas de nos chamar a atenção. Uma dessas maneiras é através do cansaço profundo e inexplicável. É como se a sua energia vital estivesse sendo constantemente drenada pelo esforço hercúleo de manter partes importantes de você trancadas no porão da consciência. Você já parou para pensar em quantas coisas você gostaria de fazer, mas não faz porque não é apropriado para alguém da sua idade, posição social ou contexto familiar? Quantas vezes você engoliu palavras que precisavam ser ditas porque seria deselegante
ou imaturo expressá-las? Quantas paixões você abandonou porque não eram práticas ou responsáveis? Jung percebia que grande parte do sofrimento humano vem dessa traição constante que fazemos conosco mesmos. Cada vez que você escolhe agradar os outros, em detrimento de sua própria verdade, cada vez que você se silencia para manter a paz, cada vez que você se força a ser alguém que não é, você está gastando uma energia preciosa que deveria estar sendo usada para o seu crescimento e realização genuínos. Mas aqui está o paradoxo mais fascinante que Jung descobriu e que pode mudar completamente a forma como você vê o seu cansaço. Esse esgotamento que você sente não é um sinal de fraqueza ou falha pessoal. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. O fato de você estar cansado de viver de forma inautêntica significa que ainda existe dentro de você uma força vital que se recusa a se conformar com o medíocre. Seu cansaço é, paradoxalmente, uma prova de que ainda há vida real pulsando dentro de você, exigindo para ser vivida de verdade. É como se sua alma estivesse fazendo greve, se recusando a cooperar com uma existência que não honra quem você realmente é. Jung observou que as pessoas que chegam ao consultório dele completamente exaustas da vida eram frequentemente as que tinham maior potencial para uma transformação profunda, porque o cansaço existencial pode ser o primeiro passo de um processo que ele chamou de individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem você é, em toda a sua complexidade e contradição. Mas isso requer coragem, uma coragem específica que Jung considerava rara e preciosa, a coragem de decepcionar os outros para não decepcionar a si mesmo, a coragem de ser mal compreendido para ser genuíno, a coragem de perder aprovação para ganhar autenticidade. Se este vídeo está fazendo sentido para você, provavelmente você é exatamente o tipo de pessoa que deveria estar inscrita neste canal. Aqui a gente não oferece soluções mágicas ou fórmulas prontas. O que eu trago para você toda semana são reflexões profundas, conceitos junguianos, explorados de forma honesta, e um espaço onde sua complexidade não é um problema. É exatamente o que te torna interessante. Se inscreva, ative as notificações e faça parte dessa comunidade de pessoas que escolheram olhar para dentro, mesmo quando é desconfortável. Seu like também ajuda esse conteúdo a chegar em quem realmente precisa. O processo de reconhecer e integrar sua sombra não é trabalho para os fracos de coração. Significa olhar para todas aquelas partes de você que foram banidas para as profundezas da psique porque não se encaixavam na imagem que você criou de si mesmo. Talvez você tenha reprimido sua agressividade natural e agora se sinta constantemente pisoteado pelos outros. Talvez você tenha negado sua necessidade de atenção e reconhecimento e agora viva uma vida de invisibilidade dolorosa. Talvez você tenha sufocado sua criatividade selvagem para ser mais profissional e agora se sinta como um robô executando tarefas sem alma. Jung dizia que não podemos nos curar do que não conseguimos aceitar em nós mesmos, mas há algo ainda mais profundo acontecendo quando você está cansado de tudo. Jung percebia que esse tipo de exaustão muitas vezes surge quando estamos na fronteira de uma grande transformação psíquica. É como se a personalidade que você construiu tivesse atingido seus limites, e agora algo maior esteja tentando emergir de dentro de você. Jung chamava isso de encontro com o Self, com um S maiúsculo, que é a totalidade de quem você pode se tornar quando para de lutar contra sua própria natureza. O Self não é uma versão idealizada de você, mas a versão mais completa e integrada, que inclui tanto seus aspectos admiráveis quanto aqueles que preferia esconder. O cansaço existencial pode ser o sinal de que você está sendo convidado para uma jornada muito específica, uma jornada que Jung considerava a mais importante que um ser humano pode fazer. A jornada de volta para si mesmo. Não para uma versão fantasiosa e perfeita de quem você poderia ser, mas para quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento social e expectativas familiares. É uma jornada que exige que você questione tudo aquilo que aceitou como verdade sobre si mesmo e sobre o que constitui uma vida significativa. Jung notava que muitos de seus pacientes chegavam ao seu consultório não porque estivessem mentalmente doentes, mas porque estivessem espiritualmente sufocados. Eles tinham seguido todas as regras, atendido todas as expectativas,
construído vidas que pareciam bem-sucedidas na superfície, mas por dentro se sentiam vazios e sem propósito. Era como se tivessem perdido o contato com aquilo que Jung chamava de centro vital, a fonte interior de energia e direcionamento que nos orienta quando estamos conectados com nossa essência verdadeira. Você já se pegou olhando para sua vida e se perguntando: como eu cheguei aqui? Não necessariamente porque suas escolhas foram ruins, mas porque nada do que você construiu parece realmente seu? Como se você estivesse vivendo a vida que alguém else teria escolhido para você, seguindo um roteiro que foi escrito por outras pessoas, interpretando um papel que nunca se encaixou direito? Jung entendia essa sensação de alienação de si mesmo como um dos sintomas mais claros de que estamos desconectados daquilo que ele chamava de nossa tarefa vital, o propósito único que cada um de nós trouxe para esta existência. Mas aqui está algo que pode soar contraditório. Jung acreditava que esse sentimento de estar perdido, essa sensação de ter tomado o caminho errado, esse cansaço profundo de uma vida que não parece genuína, tudo isso pode ser exatamente o que você precisa para encontrar seu caminho verdadeiro. Porque só quando você para de se contentar com substitutos baratos é que pode começar a procurar pela experiência real. Só quando você admite que a vida que está vivendo não é verdadeiramente sua, é que pode começar a se perguntar qual seria. O interessante é que Jung descobriu que as pessoas mais cansadas de suas vidas eram frequentemente aquelas que estavam mais próximas de uma grande descoberta sobre si mesmas. Como se o cansaço fosse um sinal de que chegou a hora de parar de nadar contra a corrente da própria natureza e começar a fluir na direção do que realmente faz sentido para você. Não no sentido de facilidade irresponsável, mas no sentido de alinhamento profundo entre quem você é e como você vive. Jung falava sobre sincronicidades, esses momentos estranhos em que eventos externos parecem espelhar perfeitamente nossos estados internos, como se o universo estivesse tentando nos dizer alguma coisa. Talvez o fato de você ter encontrado este vídeo, neste momento específico da sua vida, não seja coincidência. Talvez seja o universo sussurrando que chegou a hora de parar de carregar o peso de uma vida que não é verdadeiramente sua e começar a explorar quem você realmente é quando ninguém está olhando, quando não há expectativas para cumprir, quando não há papéis para interpretar. O processo que Jung chamava de individuação não é sobre se tornar especial ou superior aos outros. É sobre se tornar específico, único, irredutivelmente você mesmo. É sobre parar de tentar ser uma versão diluída de outras pessoas e começar a ser a versão concentrada de você mesmo. E isso pode ser assustador, porque significa abrir mão da segurança de ser previsível, da conforto de ser compreendido facilmente, da tranquilidade de se encaixar perfeitamente em qualquer categoria social estabelecida. Mas Jung observava algo fascinante. As pessoas que tinham coragem de fazer essa jornada de volta para si mesmas não se tornavam egoístas ou antissociais. Pelo contrário, elas se tornavam mais genuinamente úteis para o mundo, porque começavam a oferecer seus dons reais, em vez de versões diluídas do que pensavam que os outros queriam receber. Elas paravam de gastar energia tentando ser quem não eram, e começavam a canalizar essa energia para expressar o verdadeiramente eram. E o mundo se beneficiava dessa autenticidade. Talvez o cansaço que você sente seja a sua psique, te convidando para uma conversa muito íntima sobre o que realmente importa para você. Não o que deveria importar, não o que seus pais gostariam que importasse, não o que a sociedade diz que é importante, mas o que genuinamente ressoa com algo profundo dentro de você. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma espécie de mapa interior, um conhecimento instintivo sobre sua direção verdadeira, mas que esse mapa fica enterrado sob camadas e camadas de condicionamento social. O trabalho de desenterrar esse mapa, de limpar essas camadas, de reconectar com sua bússola interior, não é trabalho fácil. Requer que você questione muitas das premissas sobre as quais construiu sua vida. Requer que você admita que talvez tenha estado perseguindo os objetivos errados, valorizando as coisas erradas, tentando impressionar as pessoas erradas. Requer uma espécie de coragem moral que nossa cultura nem sempre recompensa ou reconhece. Jung percebia que o cansaço existencial
muitas vezes surge quando estamos no meio de uma transição psíquica importante, quando uma fase da nossa vida está chegando ao fim e uma nova fase está tentando nascer. É como se estivéssemos no meio de uma muda psicológica, e esse processo de transformação requer uma energia enorme. Por um lado, temos que soltar quem fomos até agora. Por outro lado, temos que ter coragem de nos tornar quem estamos sendo chamados a ser. E no meio desse processo é natural que nos sintamos exaustos e desorientados, mas há também uma beleza estranha nesse processo. Jung dizia que quando finalmente paramos de lutar contra a nossa própria natureza, quando paramos de tentar ser alguém que não somos, quando nos rendemos ao processo de nos tornarmos autenticamente nós mesmos, algo mágico acontece. A energia que estávamos gastando na performance constante de ser quem não éramos, fica disponível para ser investida em nos tornarmos quem realmente somos. E essa energia, Jung observava, parecia vir não apenas de dentro de nós, mas de alguma fonte maior, como se o próprio universo conspirasse a nosso favor quando começamos a viver em alinhamento com nossa verdade pessoal. O cansaço que você sente pode não ser um sinal de que há algo errado com você, mas um sinal de que há algo errado com a vida que você está vivendo. E essa percepção, por mais dolorosa que seja inicialmente, pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda. Jung acreditava que nossa psique tem uma sabedoria natural que sempre nos orienta na direção da cura e da completude, mesmo quando nossa mente consciente não consegue enxergar o caminho. Talvez seja a hora de parar de lutar contra esse cansaço e começar a ouvi-lo. Talvez ele tenha algo importante para te ensinar sobre quem você realmente é e sobre o que realmente importa para você. Talvez seja a hora de considerar a possibilidade de que você não está cansado de viver, mas cansado de viver de uma forma que não honra sua verdade pessoal. E se for esse o caso, então talvez esse cansaço seja exatamente o empurrão que você precisava para começar a jornada de volta para casa, para dentro de si mesmo, para a vida que sempre esteve esperando você ter coragem de viver.